todos. Obrigado pelo convite de participar desse encontro, desse congresso, desse 21º Congresso da NEFAC. Eu, como um bom financeiro, minha base é financeira, agora eu estou como presidente da Home, mas eu comecei a minha carreira como financeiro. Eu vou tentar trazer para o mundo real a indústria 4.0. Vamos tentar ver se a gente consegue ver os impactos e as monetizações da indústria 4.0 que já estão acontecendo e algumas que podem acontecer ao longo do tempo e como que isso pode transformar a vida das indústrias, principalmente, e das pessoas. Vou falar um pouquinho da linha do tempo da Home, porque está muito linkado com revoluções industriais que aconteceram ao longo do processo e como que a gente tem que inovar numa indústria de bens de capital. Uma indústria de bens de capital ela é muito volátil e, se você não achar alternativas, você não sobrevive. É uma empresa de 89 anos, eu tenho o prazer de estar lá há mais de 12 anos já. Falar um pouquinho de manufatura avançada, a gente chama a indústria 4.0 no mundo nosso de manufatura avançada. Alguns fatores que estão contribuindo para esse rápido avanço da manufatura. Fala de flexibilidade, e aí eu entro com 3 cases: a conectividade aplicada, a manufatura híbrida, um sistema automático de logística de estoque, um de produção, e aí a gente faz a conclusão. Bom, a Home é uma empresa de 89 anos, 1930, fundada por Américo Emílio Home, e ao longo do nosso processo, a gente foi fazendo várias ventures. A gente teve lá em 1938 máquinas agrícolas, a gente já não tem mais isso. A gente fez o primeiro torno em 1941, hoje é o nosso principal negócio, máquinas ferramenta, tanto centros de torneamento como centros de usinagem. A gente fez o primeiro trator brasileiro em 48, o primeiro carro brasileiro, a Romizeta, em 56. A gente já também não produz mais carros no Brasil, por efeitos regulatórios. Taxaram o nosso carro, ficou caro, a gente saiu do mercado. É uma das primeiras fundações do Brasil, a Fundação Home, de 1957. Existe até hoje, e hoje é muito voltada à educação na comunidade, muito legal. Eu sou diretor lá, é muito interessante. E o patrimônio dela veio de doações das pessoas da família que foram falecendo. A Home hoje está da 3ª geração para a 4ª geração. Injetoras, entramos no mercado de capitais em 1972, migramos para o novo mercado em 2007, adquirimos uma empresa na Alemanha. Hoje, a Ferrari das máquinas ferramenta fazem parte do grupo Home, a Burkhardt & Weber, são centros de usinagem muito especiais, com pacote de tecnologia muito especial para produção de bloco marinho, bloco de motor marinho, titânio para aeronáutico, petróleo, vários segmentos importantes. Vende praticamente no mundo, no Brasil. A Home é o único cliente da Burkhardt & Weber. A gente tem 3 máquinas dessas no Brasil. Bom, falando um pouquinho de manufatura avançada, é bom sempre fazer um retrospecto de como tudo começou. A primeira revolução industrial foi lá nos anos 1800 e alguma coisa, com o vapor. Então, essas foram as primeiras mecanizações na indústria. Depois, a gente teve a segunda revolução industrial, que já foi a entrada do motor elétrico. A primeira que se tem conhecimento foi em 1870, um açougue em Cincinnati, nos Estados Unidos, que começou a fazer a produção por linha. Aquela figurinha de um açougue. Depois veio, lógico, a Ford em 1930 e várias outras. Dá para entender que tudo começa bem antes e o impacto sempre algumas décadas depois. E depois veio a Revolução Industrial da eletrônica dentro das máquinas nos anos 70. Em 1969, a gente tem o PLC, e depois veio o CNC, enfim, e várias outras automações.
O Brasil quase não pegou essa revolução industrial, essa terceira revolução industrial. A gente é muito menos automatizado do que o mundo. A gente tem pouco robô, a gente tem pouca... Isso tudo é da terceira. E a gente já está querendo pular para a quarta, e nós vamos ter que pular para a quarta, porque não vai ter alternativa, porque não dá para voltar para trás. E a quarta, o que, que é? A chamada quarta revolução industrial, está começando agora. É uma revolução industrial cyberfísica. É começar a conectar tudo verticalmente ou horizontalmente, todos os equipamentos e os sistemas de qualquer empresa. Está na camiseta da maioria do pessoal da ANEFAC, mas eu vou fazer na forma de indústria. Como que isso gera e monetiza? A gente tem robôs autônomos agora, então aqueles da terceira revolução industrial eram robôs programáveis que faziam carga e descarga, faziam processos mecanizados que o ser humano fazia, eles passaram a fazer. O robô autônomo, ele toma decisão. Dependendo das informações que chegam para ele do sistema de gestão, do ERP, ou da própria formato da peça, ele mesmo toma a sua decisão e dá andamento naquele processo. Simulação passou a ser extremamente importante. Simulação significa simular todos esses processos antes de fazer o grande investimento. Por quê? Porque era relativamente fácil comprar um robô e fazer automação. Ficou muito mais complexo fazer isso quando você tem vários sistemas integrados ao mesmo tempo. Então, se você não conseguir simular o produto e o processo, você pode correr um risco de investir muito capital e não ter retorno. Além disso, a simulação reduz significativamente o tempo de desenvolvimento de novos processos e novos produtos. Hoje, uma máquina home, que a gente lançou na feira há poucas semanas atrás, antes de começar a construir ela, a gente já tinha ela inteirinha no nosso computador, simulada, funcionando, usinando de forma virtual. E, em cima da simulação, você abre um campo enorme para trocar materiais, para trocar... e entender os benefícios que esses componentes ou esses materiais, o aço, o ferro fundido, essas especificações podem gerar de melhoria para a máquina. Então, você começa a deixar uma máquina ainda mais eficiente como produto e como processo a mesma coisa. Bom, já falei, a gente está falando de sistemas integrados, tanto verticalmente como horizontalmente, internet das coisas, conectividade. Internet das coisas é um negócio engraçado, né? A gente fala da internet das coisas, mas a internet das coisas é de 1982. Foi quando conseguiu conectar a primeira máquina com a internet e mandar informações. Era uma máquina de Coca-Cola, numa universidade dos Estados Unidos, que passou a dar as informações, tanto da temperatura da Coca-Cola, para regular o consumo de energia, quanto com a quantidade de latinhas que tinha na máquina. Então, esse conceito ele já existe. Ele só está sendo acelerado por algumas tecnologias e fatores que depois a gente vai ver. Cloud é a mesma coisa. Cloud é da Compaq, que já não existe mais. Foi onde começou os conceitos de cloud, que é onde a gente vai fazer os armazenamentos e a velocidade vai ser bastante importante. E a segurança também. Por que a segurança também? Tanto velocidade e segurança, no mundo da indústria, é muito importante. A gente não pode, num sistema integrado, se dar o luxo de não ter a informação e parar o processo. Porque, como ele é integrado, ele vai parar tudo. Ele não vai parar uma célula. Então, ter segurança e ter velocidade é bastante importante. Segurança também por propriedade intelectual, vai ser extremamente importante. Mas também como segurança física de pessoas. Máquinas, indústria, um carro também é uma máquina e a gente sabe a dificuldade que está tendo ainda para ter um carro autônomo. Uma máquina é a mesma coisa. Uma máquina com informações mal colocadas, ela pode sim matar uma pessoa. A gente está falando de peças que rodam a 4.000 RPMs, spindles que rodam a 15.000 RPMs, que se soltar alguma coisa dali é problemático. Então, erros não podem acontecer. Então, ataques é bastante perigoso nesse mundo de máquinas, como é no mundo automotivo também.
Manufatura aditiva, que dá muita flexibilidade para trabalhar rápido e economiza muito dinheiro. A gente vai falar de um case de manufatura aditiva. Realidade aumentada, muito importante, porque eu preciso dar manutenção o mais rápido possível. Lembra, se parar o processo, eu paro a fábrica. Então, eu tenho que ser muito mais rápido em dar manutenção e ajudar a voltar o processo o mais rápido possível. E o Machine Learning, o Big Data e o Analytics, que você vai aprendendo sobre como o usuário usa a sua máquina, através das informações que a máquina manda para você. A gente também vai falar de um case desse, que ainda é protótipo lá na Home, mas que também é extremamente importante, não só para dar informação para o usuário, mas também para os parceiros e para quem fornece os equipamentos. Bom, o mais importante que eu vejo na indústria 4.0 para nós financeiros, ou que temos background financeiro, é a última, é a relação custo-benefício adequada. Se a gente fizer uma indústria hoje 4.0 completa, ela quebra. Né? Ela quebra porque tem muita coisa que não precisa ser monitorada, tem muita coisa que ainda não precisa ser automatizada, que ainda não precisa tomar decisão autônoma, e o custo disso é bastante relevante. Então, escolher os projetos e os processos para a indústria 4.0 é bastante importante. Não existe na gaveta de nenhuma consultoria, olha, vou implementar indústria 4.0 na sua fábrica, esse é o CAPEX que o board definiu, e em 2 anos a gente está com a empresa inteira em indústria 4.0. Não existe isso. Indústria 4.0 é entender tecnologia para melhorar a sua cadeia de valor. É isso que é a indústria 4.0. Então, a relação custo-benefício e o papel do time de finanças passa a ser bastante importante. Outra coisa importante é que agora, com simulação, os outputs do projeto são muito mais fáceis de ser mensurados do que eram anteriormente. Fatores, escassez de mão de obra, é verdade, a mão de obra no mundo de baixo custo está acabando, todo mundo está aumentando, e isso drive a internet 4.0. Melhoria de produtividade, não dá mais, as formas tradicionais de ganhar produtividade ainda geram alguma coisa, mas nada mais tão disruptivo. Todo mundo já tem Lean Six Sigma, todo mundo já tem melhoria contínua, todo mundo já tem Toyota Production System. A gente já está num nível de gestão de fábrica tradicional bastante saturado. O próximo passo é conceitos de indústria 4.0 para melhorar essa produtividade, para aumentar o uptime de máquina. Tá? E por que eu falo muito, às vezes, de uptime de máquina? Porque uma indústria de bens de capital como a nossa, uptime de máquina, a máquina trabalhando o máximo possível, é o que driva o nosso sucesso, o sucesso da Home. Se o meu cliente não tiver sucesso, eu não tenho sucesso. Então, o foco lá na nossa empresa é fazer o cliente monetizar, fazer o cliente ter sucesso. Eu faço venda direta para ter certeza que ele está comprando o equipamento certo para aquele processo. Eu faço assistência técnica direta, não tenho terceirizado em nenhum desses processos, para ter certeza que a máquina volta a funcionar o mais rápido possível. Esse é um modelo de negócio e isso é bastante importante. E isso traz queda de preço. A gente vê cada vez mais os produtos comoditizados. Outros fatores, as novas tecnologias, a gente já passou por praticamente todas elas. Eu ganho em tecnologia, passa a ser viável vários processos. Mão de obra, a migração da mão de obra de processo operacional, ela vai acontecer, ela vai sair da operação e ela vai para o intelectual. Ela vai para a qualidade, vai para métodos, vai para a engenharia. Essa migração é um dos fatores que vai fazer com que o chão de fábrica seja mais automatizado. Eu fui numa empresa com conceito Indústria 4.0, é um parceiro nosso no CNC, no eletrônico da máquina, uma empresa japonesa. A fábrica dele tem 400 robôs e 100 pessoas. E os robôs escolhem o que eles vão fazer, é muito, muito interessante. Já é realidade em várias empresas e no Brasil não vai ser diferente. Hábitos de consumo. O consumidor quer coisas cada vez mais exclusivas, então nós vamos ter que fazer produtos não mais seriados, mas exclusivos,
e para isso, para automatizar isso e ser competitivo, eu vou ter que ter robôs autônomos. A fábrica da Mercedes em Iracemápolis é um exemplo claro, uma fábrica extremamente moderna que tem capacidade de ajustar o processo para trocar o produto extremamente rápida. Antigamente, uma fábrica automobilística tem que fazer 1 milhão de carros e para trocar todo o ferramental era bastante complicado. Mas a gente vai falar de flexibilidade e a gente vai entender melhor isso. Os desempenhos de software e hardware, a gente está cada vez melhor nisso, e isso é extremamente importante. Antes, para fazer uma simulação, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tinha que ir para algum laboratório que tinha um mainframe extremamente capacitado para fazer essa simulação. Hoje, a gente consegue fazer na mesa do time lá de engenharia todas as simulações que a gente precisa fazer. Digitalização, globalização, enfim, tudo isso driva a indústria 4.0, pressão por flexibilidade, como eu falei, e ecossistema. Quando você controla cada parte de um equipamento e de um produto, você consegue deixar ele mais eficiente para o nosso ecossistema. Bom, falando em flexibilidade, eu dei o exemplo da fábrica da Mercedes, mas é isso, eu preciso personalizar para o cliente, eu preciso fazer lotes pequenos, específicos, a gente vai ver um caso de lote pequeno, a gente precisa adaptar a linha de produção bem rápido, então se eu estou produzindo um produto, eu preciso alterar essa linha de produção conforme a demanda de mercado. O mercado muda muito hoje de demanda. O cliente hoje escolhe o produto e não mais a empresa entrega um produto para ele. E reduzir bastante o tempo de desenvolvimento para prototipar. Então, para que eu consiga fazer produtos novos, eu tenho que reduzir o tempo de prototipagem, e isso na indústria 4.0 é também essencial, tanto com simulação como com manufatura aditiva. Esse é o primeiro case, essa é uma máquina home. Uma máquina tem mais ou menos 2.500 componentes diferentes. O cérebro da máquina é o CNC, o coração da máquina é o spindle, enfim, é um conjunto harmônico para que tirem peças com precisão de micron, não só a primeira peça, mas com repetibilidade por vários anos. Então, é uma máquina que não pode parar, porque ela gera receita. Cada retirada de cavaco de metal que a gente está tirando, a gente está gerando receita para o nosso cliente. Nesse caso específico, a gente está desenvolvendo essa placa junto com os Estados Unidos, com a National Instruments, onde a gente consegue captar dessa máquina aquilo que a gente acha importante, e o cliente vai poder decidir aquilo que ele acha importante. Algumas informações analógicas, tipo pH do fluido de corte, para antecipar uma manutenção. Algumas digitais, como o número que ele trocou a ferramenta, para poder fazer manutenção preventiva especificamente na forma com que ele usa a máquina, para aquela e não geral, porque assim ele tenha mais uptime de máquina. A gente tem compensação térmica nessa máquina, então aquilo que antigamente ele tinha que fazer o warm-up da máquina, agora ele já sai produzindo, isso é um baita ganho de produtividade. E esse sisteminha manda para a home também várias informações de telemetria da máquina, para que a gente entenda como é a experiência do cliente com essa máquina e possa desenvolver novas máquinas para atender aquela experiência que ele está tendo. Então, eu fico muito mais perto do usuário e de como a máquina é utilizada, com IoT, com internet das coisas. Então, a gente consegue medir a expectativa de vida do componente, o desempenho da máquina, a telemetria, várias coisas. E o cliente também consegue ter isso e fazer o seu planejamento. Dá para entender claramente que o cliente está ganhando dinheiro com isso, né? Bom, aqui a manufatura híbrida. Então, a gente tem um processo de adição de material. O processo de adição de material é uma impressora 3D. Todo mundo fala impressora 3D é uma revolução. É uma revolução. O que a gente tenta fazer? A gente tenta usar a manufatura aditiva em pró do cliente e tentar minimizar as deficiências que a manufatura aditiva tem. Para quê? De novo, para monetizar. Então, o processo de usinagem, que é tirar cavaco do metal, ele tem repetibilidade, precisão, melhor acabamento, alta produtividade, mas ele desperdiça material. Uma manufatura aditiva, ele tem
menor desperdício de material, ou quase nada, liberdade geométrica, mais opções de materiais, eu posso combinar materiais, mas o ciclo de produção é muito maior e o acabamento superficial não é tão bom para nível de micron, né? Então, se a gente puder pôr o vídeo, por favor. Esse é um cabeçote híbrido. Ele vai fazer uma deposição de material, de aço, nesse caso específico. Ele está adicionando ali o aço, então a gente vai ver, está um pouco acelerado, a gente vai ver isso crescendo. O que significa isso? No mundo real, significa um molde, por exemplo, eu poder fazer manutenção ou criação no molde, adicionando metal, ao invés de eu ter que fazer um outro molde, que normalmente é muito caro. Então eu vou fazendo alterações e modificações, o que é bastante interessante. E depois vem a usinagem, que faz todo o acabamento desse material. Então como que eu ganho, monetizo com uma manufatura aditiva. Ali tem um molde de uma chuteira de futebol, também quebrou 2 cravos, você adiciona o material, ao invés de jogar fora o molde e fazer outro, ou fazer solda, que acaba muitas vezes diminuindo a vida útil do molde por trincas, ou se eu quiser mudar aquela chuteira, eu usino tudo e faço todos os cravos diferentes. Então eu consigo ter muita flexibilidade e isso adiciona bastante valor. Olha lá, ali é a foto final, já com um metal adicionado. Posso fazer combinação de metal, eu posso reformar turbinas, posso fazer bastante coisa. No Brasil, a gente ainda não vendeu nenhuma dessas máquinas. A gente está agora com uma parceria com a USP de São Carlos, de Engenharia, e a USP de São Carlos vai desenvolver aplicações para que a gente possa mostrar mais claramente para o cliente. A gente já vendeu na Inglaterra para um reformador de moldes, de moldes de forjados. Tá? Aqui é um outro case legal, uma automação do mini load. Então, aqui é bastante interessante entender custo-benefício. Na parte esquerda da foto é a parte de picking manual. E a parte direita da foto é a parte de picking automatizado pelo robô. O robô recebe as informações de qual fase de montagem vai ser feito no dia seguinte, e ele já faz o picking de todos os componentes daquela fase, e o carrinho leva para a fábrica. Mas o que é interessante? A gente sempre quis automatizar o nosso estoque. Automatizar tudo custaria perto de uns 40 milhões. Quando eu automatizei só 80%, que é peças abaixo de 50 quilos, ou componentes abaixo de 50 quilos, o custo foi 5,5 milhões. Com redução de mão de obra, a gente conseguiu economizar 1 milhão e pouquinho por ano, de picking, e com redução do capital de giro, porque agora eu tenho muito melhor controle do meu estoque e o picking é muito mais rápido, a gente economizou 2,5 milhões. Então, a análise de retorno é muito importante para implementar processos de manufatura 4.0. Aqui é uma conexão remota do sistema de produção home para o sistema de picking da fábrica, de logística, e ele mesmo faz todo o picking. O mais interessante desse sistema, se puder já pondo o vídeo, por favor, é que esse sistema ele aprende com ele mesmo. Então, depois de 1 mês fazendo os pickings, eu rodo um programinha e ele já sabe o que sai mais, o que sai menos, e ele já traz para frente do sistema aquilo que traz mais, para ele ser mais eficiente, ele ter menos trabalho para ir buscar e poder fazer mais picking, e leva para trás do sistema aquilo que sai menos. Então, ele vai aprendendo, a gente chama de machine learning, a como fazer isso. Tá, acho que a gente viu rapidinho o vídeo. Mais esse é um conceito de manufatura flexível, é um FMS, são máquinas da Burkhardt Weber, da nossa empresa na Alemanha. Esse é um sistema bem mais custoso. Por quê? Porque, além dele determinar o que vai ser feito primeiro, ele tem que usinar, ele tem que fazer o processo. É um robô
que alimenta essas máquinas, são 3 máquinas, aí dá para ver a primeira, mas as outras estão na sequência. Ele alimenta conforme a necessidade. Isso faz que eu não tenha mais lote econômico. Então, as peças de alto custo vão para esse sistema. As de baixo custo, eu continuo fazendo, às vezes, no sistema tradicional, que ainda vale a pena, fazendo com lote econômico. Tá? Então, só o vídeo rapidinho, por favor. Uma peça sai do sistema. Uma pessoa ainda faz a carga, coloca a peça no sistema, porque essa foi determinada pelo ERP que ia ser uma das prioridades. Depois, conforme a disponibilidade da máquina, essa peça vai entrar na máquina e vai começar a ser usinada. Isso é uma peça bruta, é um corpo de cabeçote de uma máquina home. Isso é um processo de usinagem, o robô traz a ferramenta, todas as ferramentas com RFID. Então, eu consigo, por exemplo, nesse sistema, funcionar um turno inteiro apagado, desligado, sem operador, porque eu tenho ferramentas com RFID e com gêmeas. Elas, se tiver alguma quebra, essa é uma peça pronta. Bom, só para concluir, a gente tem muitos benefícios, redução de eficiência, melhoria da eficiência do equipamento, confiabilidade do produto, enfim, custo de mão de obra reduz, consumo de energia reduz. E esses são os nossos desafios. Falando de pessoas, esse é o principal desafio que a gente tem. A gente vai parar de contratar por skills. Skills vai ser importante, mas não vai ser prioritário, e a gente vai contratar muito mais, no meu ponto de vista, por comportamento. Porque a gente vai ter que fazer mudanças de processos significativas e só pessoas com bom comportamento, ou comprometimento e engajamento é que vão conseguir viver no próximo mundo. Porque, a partir de skills, vários vão ser substituídos por robôs ou algum outro processo automatizado. Necessidade de expansão de serviços de internet, então a Algar vai ter um papel extremamente relevante já, porque a gente vai precisar ser rápido. Qualquer ineficiência de internet móvel ou fixa, a gente tem ineficiência na operação, eu paro uma fábrica inteira, acabou toda a vantagem da indústria 4.0. A difusão, o que a gente está fazendo aqui, é um prazer difundir isso, difundir esse cenário e ver quão mais perto ele está da gente do que a gente imagina. A legislação, concordo com o Ronaldo, vai ser muito importante ter uma legislação simples e que assegura a segurança da informação. O Brasil vai ter que caminhar para isso, e principalmente propriedade intelectual, porque o know-how não vai mais vir do produto, vai vir principalmente do processo, e principalmente o custo de capital. O custo de capital, se a gente não tiver um custo de capital baixo, muito desses conceitos não vão valer a pena, e a gente vai continuar produzindo no método tradicional. Tá bom? Obrigado, gente.